Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Hoje é um mini episódio, então sou somente eu, a Bruna, e vamos direto pro caso de hoje. Esse é mais um caso do livro do Lady Killers, né, que a gente tá fazendo vários minis. Então vamos contar a história da Elizabeth Bathory. Ela nasceu no dia 7 de agosto de 1560 e passou a sua infância no castelo Ecsed. Ela era uma nobre húngara que possuía terras no reino da Hungria, que hoje consiste da Hungria, Eslováquia e Romênia. Então a Elizabeth era herdeira de uma riqueza absurda. O seu pai era o barão George Bathory e sua mãe era Anna Bathory e seu tio era o Stephen Bathory, o príncipe da Transilvânia, que se tornou o rei da Polônia em 1575. Então ela era de uma família super mega rica e importante na época. Ela falava húngaro, eslovaco, grego, latim e alemão. Os pais dela não pouparam de maneira alguma para dar a melhor educação que pudessem para ela. Então, durante a infância, alguns rumores afirmam que ela sofria de crises epilépticas, pois seus pais eram primos, o que era muito comum naquela época, ainda mais em famílias ricas, né, que eles queriam manter a riqueza da família e o sobrenome, enfim. Queriam manter, né, em laços próximos e acabavam casando com o primo, com o irmão, enfim. E nessa época, um dos tratamentos para essas crises era esfregar sangue de um não doente nos lábios de um epilético. Isso levou à especulação de que os assassinatos dela durante sua vida adulta foram parte de seus esforços para curar a doença de que ela sofria desde a infância. No entanto, não tem evidências concretas que apoiem essa especulação. A lenda também diz que a Elizabeth presenciou coisas terríveis quando ela era criança, como um homem sendo costurado no estômago de um cavalo como punição por um roubo. Essa punição, eles pegavam o corpo de um cavalo, né, morto, e aí tiravam as tripas, e colocavam o cara lá dentro e costuravam e deixavam lá no sol o cara cozinhando naquele dentro do cavalo podre. Nessa época era totalmente aceitável esse tipo de punição e com certeza ela presenciou várias execuções públicas. E também as pessoas descreviam a Elizabeth como uma beleza delicada e sombria. Ela era casada com o conde Ferenc Nadasdy, vou ter problema com esse nome. Ela ficou noiva dele aos 10 anos de idade e ele tinha 15. Outra coisa que era super comum na época, que era noivar, né, crianças e pré-adolescentes de famílias ricas e importantes. E aí, quando eles estavam em idade apta para casar, aí eles casavam, mas eles já eram prometidos e noivados desde cedo. Então tem também rumores de que ela teria ficado grávida de um garoto camponês durante um caso que eles tiveram, e teria que se afastar da criança e seu noivo castrou o menino e jogou ele para os cachorros. Nessa época, Elizabeth já estava morando com o conde porque tinha que aprender a administrar as propriedades, que seriam deles, e esse e outros episódios deram a fama de libido voraz para Elizabeth e violência louca e criativa para o Nadasdy. Então, era realmente um casal e tanto. A Elizabeth e o conde, eles se casaram quando ela completou 14 anos, em 8 de maio de 1574. Na época, o conde, então, tinha 19 anos. A festa durou 3 dias e teve 4.500 convidados, e como presente de casamento, o conde deu o castelo Katice, ou Kset, nas montanhas de Cárpatos, que é a atual Eslováquia. Então, a família do conde também era muito poderosa e os dois se tornaram extremamente ricos depois do casamento. Com a posição social da Elizabeth era superior à do marido, ela se recusou a mudar seu sobrenome, então, em vez disso, o Nadasdy assumiu o sobrenome Bathory. Então, no início do casamento, eles mal se viam e demorou 10 anos para que ela engravidasse, o que era muito incomum para aquela época, né, porque desde o início do casamento eles tentavam ter filhos, né, para ter herdeiros, mas foi porque o Nadasdy foi para a guerra contra os otomanos. Nessa época, ele ganhou o apelido de Cavaleiro Negro da Hungria, porque além de ser apaixonado pela guerra, ele não poupava esforços para aplicar os piores castigos aos seus inimigos antes de matá-los, e depois, várias vezes, ele arremessava a cabeça dos mortos para se divertir. Mesmo com a guerra acabando com a riqueza de várias famílias húngaras,
o casal nunca passou por dificuldades devido aos tesouros otomanos que o conde mandava de presente para sua esposa. Então, com isso, eles ficaram tão ricos que a guerra só continuou graças a um empréstimo feito por eles. Mesmo então, eles não convivendo por muito tempo durante a guerra, eles tinham um interesse muito peculiar em comum, que era torturar as criadas. O conde ensinou a Elizabeth coisas como enrolar um papel, encharcar ele em óleo e colocar entre os dedos dos pés das criadas desobedientes e em seguida botar fogo no papel. Ele chamava essa brincadeira para ele, de chutar estrelas. Ele deu de presente para Elizabeth também uma luva com garras para que ela cortasse as empregadas. Então, segundo tem no livro do Lady Killers, supostamente o conde teria coberto uma das criadas com mel e a forçou a ficar do lado de fora do castelo para que ela fosse picada por insetos. Então, a fama é só da Elizabeth, mas o marido também merecia ter essa fama de pessoa horrorosa que ela tem até hoje. Então, em 1601, uma mulher chamada Ana d'Arvolia, ela ficou hospedada no castelo para fazer companhia para Elizabeth. Os moradores locais descreveram essa mulher como um animal selvagem em forma de mulher, e ela acabou ganhando a reputação de bruxa. Com a chegada da Ana, Elizabeth se tornou ainda mais cruel e passou a matar os seus criados, além de torturá-los, mas como empregado era descartável, naquela época, assim como a gente contou a história da Dária, se você não ouviu, é o outro mini episódio de semana passada, que também torturava e matava empregados. Ninguém nunca se importou, com essas mortes repentinas, era uma coisa super comum, sua vida era baseada em quanto dinheiro você tinha. Não que hoje em dia também não aconteça, mas naquela época era pior. Em 1514 tinha sido implementado um código legal chamado Tripartitum, que tirou ainda mais os direitos dos camponeses e protegeu ainda mais os nobres. Além disso, como o rei da Hungria teve que emprestar dinheiro para a família, eles se tornaram praticamente intocáveis, porque quando a coroa deve dinheiro para a sua família, quer dizer que você tem poder até sobre o rei. Então, quando o conde morreu, o rei ainda devia quase 18 mil gulden, que hoje em dia valeria mais ou menos 53 mil reais, o que isso você mais aplica a inflação, Então, é realmente muito, muito dinheiro para a época. Então, embora Elizabeth estivesse acima da lei, logo chamaram a atenção dos freis locais que faziam os funerais das criadas dela. A justificativa que a Elizabeth costumava dar para os freis em relação aos mortos das criadas era cólera ou causa desconhecida ou misteriosa. Em uma ocasião, ela pediu para que os freis abençoassem um caixão, mas eles recusaram quando eles perceberam que tinha 3 corpos dentro de um caixão somente. Então, em 1604, o conde Nasdadir morreu aos 48 anos, e novamente as criadas perceberam certa mudança no comportamento da Elizabeth, que nessa época tinha 44 anos. Ela se tornou ainda mais violenta. A Elizabeth começou a se tornar fanática por torturar e matar meninas, depois mandava jogar seus corpos por cima dos muros do castelo para que os lobos comessem. Então, junto com a Ana, a enfermeira de seus filhos, Ilona Jó, conhecida como Dórica, uma lavadeira chamada Kathleen e um jovem rapaz desfigurado conhecido como Fisco, a Elizabeth montou seu esquadrão de tortura. Então, ela tinha realmente uma equipe para ajudar ela a torturar e matar empregados. As torturas normalmente começavam com algum descuido de alguma das criadas, errar um ponto de crochê, queimar comida, enfim, qualquer coisa mínima que fosse para Elizabeth uma justificativa para ela torturar a pessoa. Então, as criadas que cometessem erros na costura eram torturadas com agulhas. Se ela fosse pega roubando, era marcada com moedas, e a Elizabeth enfiava alfinetes nas unhas das meninas, e quando elas tiravam os alfinetes, ela cortava os dedos fora. Então, elas tinham que deixar aquele alfinete lá embaixo da unha, senão elas perdiam o dedo inteiro. Muitas vezes ela deixava as criadas totalmente nuas antes de espancá-las, e o esquadrão de tortura gostava de queimar as meninas com ferros quentes até seus corpos explodirem. Também havia relatos de alicates usados para rasgar as peles das meninas e rumores de canibalismo forçado. Também no livro Lady Killers, eles dizem que a Ilona confessou. Em qualquer lugar que fosse, ela imediatamente procurava um local onde pudéssemos torturar meninas. Nessa época também as famílias pobres enviavam meninas para a corte, para castelos, meninas novas para trabalhar, porque aí elas iam aprender várias coisas úteis, para o próprio casamento delas, quando elas casassem e saíssem de casa, que era cozinhar, limpar a casa, enfim.
Então era muito comum que as famílias enviassem essas meninas, né, ou que a própria nobre do castelo exigisse que essas meninas fossem trabalhar para eles. Mas no caso da Elizabeth acabou que elas nunca mais voltavam, né? Também tinha um rumor muito forte de que a Elizabeth tomava banho com o sangue fresco das vítimas para preservar sua juventude. Esse acho que é a lenda mais conhecida dela, né? Que é a Condessa Bathory, que tomava banho de sangue. Então era de conhecimento geral que a Elizabeth era muito vaidosa, porém nenhum dos criados que testemunhou contra ela confirmou esses boatos, e essa lenda só surgiu depois que ela já tinha morrido. Essas histórias descrevendo suas tendências vampíricas não são consideradas confiáveis. Então ela era uma pessoa realmente horrorosa, mas não tinha nada de tomar banho de sangue ou ser vampira, enfim. Então, em 1609, a Ana morreu subitamente e a Elizabeth começou a ficar sem dinheiro, finalmente. As famílias camponesas começaram a esconder suas filhas quando ela ia visitar as vilas, para que ela não comprasse as meninas. Então, a Elizabeth decidiu abrir uma escola de formação para meninas chamada Guianesseum. Então, as taxas para se matricular nessa escola eram apenas para Elizabeth manter seu estilo de vida. As filhas das nobres matriculadas nessa escola começaram a morrer também, o que enlouqueceu seus pais poderosos, que começaram a questionar ela sobre as filhas. A Elizabeth também alegou que uma das alunas havia matado todas por ciúme e logo em seguida cometeu suicídio. Então, como sempre, só perceberam quando ela começou a matar a filha de gente importante. E é muito interessante isso também, que ela não, no fim, ela não se importou muito com a posição social das vítimas, né? Ela só queria matar mesmo e não se importava se ia ser pega. Então, em fevereiro de 1610, o rei Matias ordenou que a Elizabeth fosse investigada, porque aí várias famílias poderosas estavam cobrando, e o George Thurzo era muito próximo do conde Nasgard, mas ele foi incumbido de investigar a Elizabeth e investigou ela da maneira mais cortês possível. Então, várias pessoas confirmaram os rumores e afirmaram que ela matou em torno de 175 a 200 meninas. Eles testemunharam sobre gritos e espancamentos, além de manchas de sangue nas paredes. Em dezembro do mesmo ano, então, após obter a permissão dos filhos da própria Elizabeth em continuar as investigações, desde que não houvesse julgamento, o George se convidou, juntamente com o rei, para jantar na noite de Natal no castelo da Elizabeth. A Elizabeth foi uma anfitriã impecável e no fim do jantar serviu um bolo que ela mesma tinha feito, junto com sua conselheira, que era chamada de Bruxa da Floresta. Esse bolo tinha uma aparência estranha, acinzentada, tinha a forma de um laço e uma hóstia no meio. Assim que eles comeram o bolo, os dois começaram a passar mal e acabaram indo embora rapidamente dali, pois suspeitavam que ela tinha tentado envenenar eles. Na véspera do ano de 1610, a Elizabeth e a feiticeira da floresta se encontraram do lado de fora da casa senhorial do castelo, para observar o movimento das estrelas e das nuvens. Elas planejavam entoar um feitiço para proteção, e aí, dentre várias entoações, o cântico ainda instruía que 90 gatos destruíssem George, o rei, e quem mais tentasse levar a tristeza da Elizabeth. O que as duas não esperavam era que o George estava escondido, observando elas naquele momento, acompanhado de guardas armados. Quando a Elizabeth entrou no castelo, ele e os guardas foram rastejando até lá. Eles até tropeçaram em vários corpos no caminho, inclusive tinha algumas meninas agonizando, e eles foram levados por gritos até uma câmara de tortura. A Elizabeth foi forçada a acompanhar as buscas por todo o castelo, e nessas buscas foram encontradas ainda mais meninas. No dia seguinte, ela foi presa nas masmorras do próprio castelo junto com seus cúmplices. 306 pessoas testemunharam contra a Elizabeth, incluindo membros do seu esquadrão de tortura. Então, de acordo com os depoimentos, as vítimas dela inicialmente eram criadas com idades entre 10 e 14 anos, que eram filhas de camponeses locais e servos do castelo. As atrocidades descritas incluíam espancamentos graves, queimaduras ou mutilação das mãos, morder a carne dos rostos, braços e outras partes do corpo, congelamento ou morte por fome. Segundo os arquivos da cidade de Budapeste, algumas meninas foram queimadas com pinças quentes e depois colocadas em água gelada. Elas também eram cobertas com mel e deixadas para serem picadas por formigas, e houve também acusações de canibalismo. Algumas testemunhas também nomearam alguns parentes que morreram enquanto estavam na escola de etiqueta da Elizabeth, mas ninguém sabe com certeza quantas meninas a Elizabeth matou.
Seus cúmplices afirmam que o número varia de 30 a 50, mas os funcionários de um dos outros castelos dela afirmaram que ela teria matado entre 175 e 200 pessoas. Então é isso, gente. Mais um caso histórico para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dica, quiser conversar com a gente, mandar mensagem, pode entrar no nosso grupo no Facebook. Segue a gente no Insta, pode mandar mensagem lá também. E a gente está usando mais o Twitter, então pode acompanhar também. Não esquece de comprar a caneca, tá lá no nosso site, milcrimes.com.br. Tá quase lá, gente. Mais um pouquinho a gente consegue vender todas. E o quanto antes vocês vão receber. Então, indica e pede de presente aí para todo mundo. Falou e até a próxima.